Boa tarde a todos. Bem-vindos ao evento de lançamento do projeto Motirô, o Festejo como Testemunho. Hoje, dia 21 de dezembro, dia do solstício de verão no hemisfério sul e inverno no norte, uma data muito importante de celebração de diversas culturas, foi escolhida como data do nosso lançamento e celebração com todos os participantes. Eu me chamo Desirê Bastos, sou supervisora desse projeto junto com a Priscila Andrade, e nós duas hoje faremos a mediação, a apresentação desse evento tão importante. Bom, esse projeto em parceria entre o Museu da Pessoa e o Laboratório DIS, PUC-Rio, registra e difunde depoimentos de artistas, organizadores, brincantes e comerciantes que trabalham nos ofícios envolvidos em todas as etapas de diversos ritos sagrados e profanos, com foco nos desafios particulares desse momento histórico de pandemia da Covid-19. Para abrir oficialmente esse encontro, eu agradeço a presença dos coordenadores do projeto, professor Newton Gamba Júnior, professora Solange Jobim, da PUC-Rio, Lucas Lara, do Museu da Pessoa, e convido a professora Luísa Novaes, representando a diretora Jaqueline Fabiás, da pós-graduação no Departamento de Artes e Design da PUC-Rio, para uma breve fala. Professora Luísa. Olá, boa tarde a todos e a todas. É uma alegria estar aqui hoje, nesse evento, né, nessa abertura. Eu estou representando aqui a professora Jaqueline Fabiás, né, como a Desirê falou. Infelizmente, ela tinha um compromisso que não conseguiu desmarcar. Mas, enfim, então eu estou aqui em nome do departamento e também do programa de pós-graduação, que atualmente eu estou coordenando, para esse lançamento, né, do projeto Motirô aí no portal do Museu da Pessoa. Então, eu queria agradecer muito a presença de todos aqui, em especial a colaboração dos nossos parceiros, né, dos entrevistados e principalmente também do museu, né, e que sem vocês nada disso estaria acontecendo. Então, eu tenho a certeza que essa parceria ainda vai ter muitas pesquisas e projetos importantes, né, frutos dessa parceria, e que são tão importantes, né, que estão lidando com temas da nossa cultura popular, e eu acho que isso a gente precisa sempre estar lembrando e estar valorizando, né? E uma coisa importante também foi assim, que esse momento tão delicado, né, da pandemia, que nos obrigou a um isolamento, foi muito importante a gente poder continuar aí com esse processo, né, de contato e tentando resgatar, né, o que está acontecendo, que impacto é esse que está acontecendo, né, nesses festejos todos nossos, que ficaram aí aguardando, né, um momento, né, e ver como de uma possibilidade, né, de realização mesmo diante desse momento que a gente está vivendo. E eu queria também ressaltar que é importante, assim, que recentemente a gente finalmente conseguiu, né, formalizar um acordo de cooperação cultural, educacional e científica, né, entre o Museu da Pessoa e a PUC-Rio, e que eu tenho certeza que essa formalização e esse acordo estarão aí para abrir muitas outras oportunidades, né, de projetos e iniciativas entre o Museu da Pessoa e a PUC, e abertos também a outras propostas que venham a surgir. Então, para encerrar, eu só queria, enfim, dar parabéns a todo mundo, aos envolvidos, desejar vida longa, né, ao projeto Motirô e à parceria que estamos aí iniciando também, né, formalmente, do Museu da Pessoa com a PUC-Rio. Muito obrigada, tá? Muito obrigada pelas palavras, professora Luísa. Agora apresentaremos um vídeo explicativo que já está nas redes sociais, e por isso alguns de vocês já devem ter assistido, mas que introduz a descrição geral do projeto. Apresento aqui o projeto de pesquisa e extensão Motirô. Motirô é um vocábulo tupi-guarani que fala de trabalhos grupais e ofícios coletivos. E Motirô vai colher, registrar e difundir depoimentos de artistas que trabalham nos ofícios envolvidos nas diversas etapas dos ritos de cultura popular.
com foco nos desafios particulares desse momento histórico da pandemia Covid-19. O Mutirô contemplará manifestações brasileiras e internacionais devido à abrangência do tema e também do impedimento da epidemia. Os festejos populares têm como traços predominantes a dimensão presencial e coletiva, além da ocupação dos espaços públicos. Esses traços estão não só no âmbito do rito em si, mas em diversas fases de sua preparação, na captação de recursos, na produção de artefatos, nos ensaios e na preparação dos locais. Por isso, são extremamente afetados pelas medidas de isolamento. O projeto é uma parceria do DIS, da PUC-Rio, com o Museu da Pessoa e diversos outros pesquisadores e instituições. O projeto Mutirô vai ao encontro de uma preocupação do Museu da Pessoa, virtual e colaborativo, de construção de uma história cultural do país que leva em conta não somente a patrimonialidade dos saberes e fazeres espalhados pelo Brasil, extremamente importantes e necessários de serem resgatados, mas que leva em conta também a patrimonialidade existente na história de vida de cada um de nós, na história de cada oficineiro, artista e artesão por trás desses saberes e fazeres. Meu nome é Solange Jobim e falo em nome de mais uma parceria do Núcleo Interdisciplinar de Memória, Subjetividade e Cultura da PUC-Rio com o Museu da Pessoa. Nosso trabalho de pesquisa atual tem como tema o registro de histórias de vida de indivíduos que estão produzindo soluções alternativas para o enfrentamento da epidemia Covid-19 em diversas comunidades. Exatamente por conta da epidemia, as entrevistas são feitas à distância, o que tem gerado novos desafios para se discutir o papel inovador dessas ferramentas tecnológicas na pesquisa de campo. No momento atual, estou como pesquisadora visitante da Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais, ampliando a nossa parceria com os integrantes do Grupo de Pesquisa em Educação, Filosofia e Imagem, do Programa de Pós-Graduação em Pesquisa desta universidade. Nosso objetivo é desenvolver abordagens metodológicas de pesquisa da memória e histórias de vida em tempos de pandemia, com diversos centros de pesquisa e universidades brasileiras, que buscam soluções inovadoras para o enfrentamento desta crise mundial. As tecnologias de entrevistas à distância e a metodologia de escuta ativa do Museu da Pessoa permite que o Mutirô seja um projeto internacional. Além de dar continuidade à pesquisa de campo que o DIS já realizava com manifestações cariocas, as entrevistas agora serão com manifestações de todo o Brasil e de diferentes países e continentes. A ideia é que esses depoimentos como acervo público gerem não só novas pesquisas e análises para a área acadêmica, mas também sejam subsídios para projetos artísticos e comunicacionais que ampliem o público do acervo, interagindo com diferentes setores da sociedade. Por conta do contexto diversificado dos entrevistados, a abrangência do projeto vai se dar pelo estudo prévio de diferentes ferramentas de gravação online, a facilidade de seu manuseio e a acessibilidade aos seus recursos, já que contaremos com diversos participantes e diferentes tipos de acesso a recursos tecnológicos e de conexão à internet. O Mutirô vai entrevistar artistas, brincantes, produtores e líderes de grupos das diversas manifestações da cultura, ritos profanos ou religiosos, atividades urbanas e rurais e manifestações para grandes multidões, como os desfiles de escola de samba do Rio de Janeiro ou o desfile de diabos do México, ou mesmo expressões com participação mais local e circunscrita, como o Congado de Tiradentes. Para conduzir o projeto, a diversidade dos pesquisadores do DIS está sendo fundamental, formando um mutirão. Para ampliar o papel político e possibilitar a participação de mais artistas e de manifestações, além dos desafios tecnológicos, podemos destacar a processualidade do projeto em sua dimensão colaborativa, pois estamos integrando muitas instituições parceiras que serão determinantes nesse aspecto. Você também pode participar como pesquisador, entrevistador, colaborando com contatos para entrevistas ou sendo um dos entrevistados. Se quiser participar, escreva pra gente!
Bom, além dos representantes da PUC-Rio e do Museu da Pessoa apresentados no vídeo, o projeto Motirô é uma parceria entre diversas universidades e instituições que possibilitaram a capilaridade do projeto, constituindo uma rede Motirô de pesquisa listada nas telas nos finais de cada vídeo. O evento hoje é para celebrar essas parcerias e a contribuição de cada entrevistado e convidar novas instituições e representantes de manifestações para integrar o projeto. Abrimos hoje o acervo público, mas as entrevistas seguem sendo realizadas até julho de 2021. Portanto, ainda dá tempo de você participar. Todo o material será estudado e editado por designers, artistas e comunicadores para um evento em 2022 que vai comemorar os 100 anos de nascimento do artista italiano, pensador, poeta Pier Paolo Pasolini, um dos principais referenciais teóricos do projeto. Em primeiro lugar, portanto, uma homenagem às instituições parceiras, com realização do DIS, Laboratório de Design de Histórias da PUC-Rio, Museu da Pessoa, Projeto Mascarados Afro-Ibero-Americanos, LIS, Laboratório de Imagem e Som do DAD da PUC-Rio, e NIMESC, Núcleo Interdisciplinar de Subjetividade, Memória e Cultura. E os parceiros da Rede Motirô, o Grupo de Estudos de Pesquisas Marxistas da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, Universidade Federal de São João del Rei, Centro Universitário de Mineiros, IPCA, Instituto Politécnico do Cavado do Ave, Faculdades de Belas Artes da Universidade do Porto, IPL, Instituto Politécnico de Leiria, Universidade Ibero-Americana da Cidade do México, Pontifícia Universidade Javeriana de Cali, AUSJAL, Associação de Universidades Confiadas à Companhia de Jesus na América Latina, CIMI, Centro Interpretativo de Máscara Ibérica, NOP, Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica de Santa Cruz, Conexão G, Grupo LGBT das Favelas, MUF, que é o Museu da Favela, o Observatório das Favelas, NADA, Núcleo de Animação, e LINDA, Laboratório Interdisciplinar em Natureza, Design e Arte. Muito obrigada a todos os parceiros. E agora passaremos um vídeo que agradece nominalmente cada um dos nossos entrevistados dessa primeira etapa do projeto. Me chamo Renato Luiz Alves do Nascimento, nascido aqui no Rio de Janeiro mesmo, nascido no dia 27 de março de 88. Leonardo Augusto Bora, nascido em 24 de julho de 1986, em Irati, Paraná. Eu sou Gabriel Haddad, nasci na cidade de Niterói e nasci no dia 29 de maio de 1988. Sou Marina Vergara, nasci no Rio de Janeiro e nasci no 15 de 10 de 1967. Estou com 53 anos, vou fazer 53 anos, né, em outubro. Jumara Santos da Cunha, sou moradora daqui da Maré, mas nasci no Rio de Janeiro. E nasci no dia 13 de 8 de 1984. Meu nome é Bruno Rangel, eu nasci no dia 7 de junho de 85 no Rio de Janeiro mesmo. Meu nome é Marcelo Rodrigues da Silva, minha data de nascimento é 25 de fevereiro de 1968, e eu sou conhecido aqui no meu bairro como Marcelo Índio. Eu me chamo Abraão Alves de Almeida, nasci no dia 13 de novembro de 1971, sou triunfense, nasci na cidade de Serra Talhada, e sou triunfense. Me chamo Alain Ribeiro, eu sou natural do Rio de Janeiro, e no caso eu resido, num bairro chamado Rocha Miranda, próximo a Madureira, quem conhece, sabe muito bem que é próximo. Tenho 40 anos de idade. Meu nome é Edinaldo Nascimento Silva. Eu nasci em Guaíra, Paraná, no dia 5 de 11 de 1964. Você, Bruno? Pergunta é tudo contigo. Bruno Reboredo Nascimento. Ele nasceu aqui no Rio de Janeiro mesmo, no dia 1º de setembro. Casa de Portugal, para quem não sabe, de 92. No Hospital Casa de Portugal. Meu nome é Divina Luján Suárez. Nací en Misiones, en los cuarteles del ejército,
el 22 de fevereiro de 1949. Boa tarde a todos. Meu nome é Gilson Carvalho da Silva, né? Moro no Rio de Janeiro, na Rua Julieta, número 17, no bairro de Piedade. Regina Ávila Ribeiro, nasci no Rio de Janeiro, tenho 57 anos. Sou Pandora Carvalho, nascida em Triunfo, Pernambuco, 21 de fevereiro de 1994. Meu nome é Luciano Sérgio, local de nascimento Madureira, data de nascimento é 14/8 de 1989. Meu nome é Agamenon Gonçalves Lima Filho, popular Teca. Moro na rua Yaya Siqueira, número 21, Triunfo, Pernambuco. 7/7 de 1957. Nasci às 7h45 da manhã, numa quarta-feira, na rua da Avenida Zé Bezerra. Meu nome é Anderson de Souza, com Z. Sou do Rio de Janeiro. Nascimento é 1/5/74, dia 1º de maio. Dora Neide da Silva, 10 de setembro de 1955, Rio Grande do Norte, Natal. Meu nome completo é Luana Costa, na religião Candomblé, que é a minha religião. Sou conhecida como Obá Urumarã. Sou nascida em Maceió, Alagoas, no Brasil, dia 7/3 de 1986. Eu me chamo Marta Cristina Prado, nasci no dia 16 de janeiro de 1970 e tenho 50 anos. Bom, meu nome é Priscila Dias, nasci no dia 29 de dezembro de 1986, na cidade de Petrópolis, região serrana aqui do Rio de Janeiro. Meu nome é Claudinei Matias do Nascimento, aqui na cidade sou conhecido como Mestre Prego. Sou nascido em 19/6/73, natural da cidade de Barroso, Minas Gerais. O meu nome é Adalberto Teixeira, nasci em 27/2 de 1954, num sábado de carnaval, nasci no Rio. Meu nome é Antônio Gonçalves Guimarães da Silva, nasci em 28 de setembro de 1990 e sou natural de Campina Grande, Paraíba. Meu nome é Arina Monteiro. Eu moro em Marechal Hermes, nasci e criado aqui. Meu nome é Rodrigo Bonar, sou nascido em 24/4 de 1976 e sou de Itaboraí. Eu sou Bartolomeu Conceição dos Anjos, nascido aqui em Marabugito, tenho 66 anos de idade. Meu nome é Raquel de Oliveira, minha data de nascimento é dia 11/2 de 1983, eu nasci em Caxias. Márcia Regina da Silva Alves, eu nasci em março de 1960, no Rio de Janeiro, e ainda vivo no Rio de Janeiro até hoje. Estou com 60 anos, sempre vivi no Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Bona, sou natural aqui do Rio de Janeiro e nasci em 1971, no dia 27 de fevereiro. Meu nome é Céfra Eufrásia de Pina, nasci dia 22/6/66, nascida em Pirenópolis, Goiás. Meu nome é Anique Salmon Carneiro, só que muitas pessoas me conhecem como Anique Salmon, como eu assino no carnaval. Sou carnavalesca, atualmente da Unidos do Porto da Pedra. Nasci dia 18 de maio de 1981, no Rio de Janeiro, sou carioca. Meu nome é Salvador Santo Dias Luz, conhecido como Doutor das Caretas de ACUP Santo Amaro, Bahia. Meu nome é Natasha, eu sou do Rio de Janeiro e nasci no dia 8 de março de 1980, Dia Internacional das Mulheres. Eu sou Nina, sou do Rio de Janeiro também e nasci em 11 de janeiro de 83. Meu nome é Sérgio Santos, eu nasci no Rio de Janeiro, sou filho de carioca com meu pai, que é do Espírito Santo. Tenho 57 anos
sou de 12 de julho de 1963, um bom canceriano, com todos. Meu nome é Rodrigo Carneiro, né? Eu nasci no dia 8 de 3 de 1988, nasci aqui no Rio de Janeiro também. Meu nome é Miriam Souza Silva, sou goiaboluxá, Miriam de Goiás. Eu nasci no Rio de Janeiro, no dia 13 de julho de 1947. Eu me chamo Renato Gutierrez, sou do Babalorixá, do Marco do Paluá. Eu nasci no dia 20 de agosto, no mês do bom, de 1960, tenho 60 anos de idade e sou natural do Rio de Janeiro. Eu sou Calilma Silva, em Campina Grande, no dia 31 de dezembro de 1975. Olá, meu nome é Kaline Kícia Campos de Souza. Eu nasci no dia 6 de agosto de 1985, na cidade de Campina Grande, Paraíba. Meu nome é Márcio Conceição Gonçalves. Eu nasci 13 de 3 de 1969. Eu me chamo Wagner de Souza Barros. Eu nasci no município de Vassouras. Na verdade, como aqui é mais interior, né? Eu nasci em 1970, em 22 de novembro de 1970. Paulo Loureiro, data de nascimento 19 de 1 de 78 e local de nascimento Freguesia de Lazarinho. Chamo-me Cláudia Milhazos, nasci em Barcelos em 1963. Meu nome é Celina Corrêa Batalha, eu nasci no Rio de Janeiro em 5 de julho de 1950. O meu nome, eu uso o nome sacerdotal, que é o Mina de Ler, porque é como se eu tivesse renascido, né? Mas eu nasci na cidade de São João del Rei, em 8 de 61. Meu nome é Juliano César da Silva, minha data de nascimento é 11 de 12 de 1987. Eu sou natural de outra cidade aqui de São João del Rei, de Minas Gerais. Meu nome é Tripio Miquis, sou da aldeia Japuíra, município de Brasnorte, Mato Grosso. Nasci aqui na aldeia Japuíra no dia 22 de 12 de 1997. Só para voltar de novo, eu me chamo Minamiki. Atualmente moro aqui na aldeia Japuíra, nascido em município de Brasnorte, 29 de 09 de 1906, e é isso. Eu sou José Uriauá, sou de Tiniacarajá, né? E eu moro na aldeia Macaúba, na Ilha do Bananal, Tocantins, estado Tocantins. Nascimento 12 de 4 de 70. Mi nombre es Miguel Martínez López, soy del 4 de mayo del 87. El lugar es Santiago Xtlahuaca, Oaxaca, en México. Bom, agora no acervo público do Museu da Pessoa, vocês podem encontrar cada uma dessas histórias. Antes de darmos início à nossa conferência de abertura, eu gostaria de dar alguns avisos. Caso alguém tenha alguma dúvida sobre o acervo ou questionamentos que surjam provocados pela nossa conferência que virá a seguir, eu gostaria que vocês indicassem no chat, né, ou que gostaria de fazer uma pergunta, ou colocar a pergunta no chat, ou a gente tem um outro recurso que é o de levantar a mão no Zoom, que entra, né, diretamente numa lista, e a Priscila Andrade, que vai fazer a nossa mediação de um debate posterior à conferência, ela já vai organizar isso para ou chamar as pessoas ou para ler as perguntas. O outro aviso também super importante de lembrar de deixar os microfones fechados, ok? Então agora eu posso passar a palavra para a nossa conferencista, professora Margarida de Souza Neves,
doutor em História e professora emérita do Departamento de História da PUC-Rio, onde atualmente coordena o Núcleo de Memória da Universidade. Encerrou sua carreira de pesquisas financiadas pelo CNPq como uma pesquisadora 1A e recebeu a Bolsa de Pesquisadora do nosso estado da FAPERJ. Suas publicações, os projetos de pesquisa que desenvolveu e as teses, dissertações e trabalhos de iniciação científica que orienta se situam na área acadêmica de História Social da Cultura. A palavra é tua, professora. Muito obrigada, Desirê. Eu quero entrar naquela pleiade de pessoas que se apresentaram, quero ser mais uma daquele monte de gente que foi dizendo seu nome, que foi dizendo quando nasceu, que foi dizendo de onde era, e assim que eu quero ser vista, como uma brincante mais. Eu vou pedir para compartilhar a tela, Desirê. Vocês, por favor, me digam se estão vendo a tela. Sim, perfeitamente, professora. Ótimo. Então, para ser mais uma brincante, eu quero primeiro dar boa tarde a todos e a todas e dizer que o meu nome é Margarida de Souza Neves, que eu nasci no Rio de Janeiro, no dia 12 de março de 1945, mas isso não precisa ser divulgado, e que no momento eu coordeno o Núcleo de Memória da PUC do Rio, como a Desirê já disse. Aproveito, portanto, essa ocasião para convidar a cada um de vocês a visitar o núcleo no site, cujo endereço eletrônico aparece aqui nessa tela. Não sei se há hispanohablantes presentes. Por si acaso, digo que me chamo Margarida de Souza Neves y que de momento soy la coordinadora del Núcleo de Memoria de la Universidad Católica de Río y aprovecho esa ocasión que me brindan para invitar a cada uno de los presentes a visitar el núcleo en el website que aparece en la pantalla. Como no será posible hacer la traducción simultánea de mi charla, porque el tiempo que tenemos no lo permite, pido a los hispanohablantes que utilicen el chat para mandarme un recado que me diga de esa manera tan simpática que tienen los latinoamericanos, que diga sencillamente despacito, despacito, si yo hablo demasiado rápido, o que pida que repita ou que aclare algo. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que é um prazer e é uma honra estar hoje aqui na inauguração de um projeto que, entre seus muitos méritos, tem o mérito de costurar uma relação profunda e consistente entre a universidade e a cultura popular, entre várias latitudes geográficas, sociais e acadêmicas, entre os vários saberes e a sabedoria do povo, entre os muitos tipos de conhecimento e os diversos conhecedores. É nesses encontros que eu acredito e é neles que eu tento empenhar a minha vida. Por isso é muito bom estar aqui hoje. E por isso eu quero agradecer de coração o convite que os professores Solange Jobim e Gamba Júnior me fizeram para assistir e participar do momento do nascimento oficial desse projeto. Agradeço a esses dois companheiros de trabalho que eu respeito muito e a quem eu quero muito bem, e neles agradeço a todas as instituições, grupos de pesquisa, grupos de ação popular, projetos e pessoas que apoiam o projeto Mutirô.
O título que eu escolhi para a nossa conversa de hoje foi, e eu vou explicar um pouco por quê, A Dança dos Vagalumes, ou, para os hispanohablantes, El Baile de las Luciérnagas. Eu escolhi esse título por algumas razões. A primeira dessas razões é que remete a uma experiência que possivelmente muitos de nós, ou quem sabe todos nós, tivemos. Quem a teve guarda na memória alguma noite no campo, na mata, ou mesmo no quintal de casa, em que, de repente, nos vemos diante de uma dança fantástica de um bando de pirilampos saídos do escuro da noite. É uma dança de luz, de beleza, de encantamento e de vida. De vida no sentido literal, porque a dança dos vagalumes é uma dança de desejo e, portanto, de pulsão de vida, já que os vagalumes fazem brilhar sua luz para atrair seus pares e procriar. Mas a luz dos vagalumes é uma luz incerta, frágil e fugaz. Tão depressa como aparecem, eles desaparecem. Por vezes, desaparecem para sempre, porque não resistem às luzes ofuscantes dos refletores das telas azuis dos nossos eletrônicos, dos refletores de luzes poderosas que se espalham e da iluminação feérica das cidades. Mas eu escolhi esse título porque ele remete, em primeiro lugar, a uma experiência. Uma outra razão para a escolha do título é que a ideia de uma dança de luzes permite uma aproximação, uma analogia, se quisermos, ao que fazem todos os brincantes de todas as culturas, de todos os povos. Sejam eles foliões, pastorinhas ou palhaços da Folia de Reis, papangus do Rio Grande do Norte, sejam membros de um grupo de bate-bolas, dos que deram seus depoimentos ao projeto, sejam os caretos de Trás-os-Montes, sejam os mascarados de Ixtlahuaca, de Oruro ou de Oaxaca, eles rompem o escuro cotidiano de trabalho duro e de privações, são capazes de vestir-se de luzes e de cores, saem da margem e ocupam o centro das ruas e assumem uma identidade que receberam como herança de seus ancestrais. Memória viva, como veremos, e portadora da mensagem transgressora de que é possível um mundo diferente, um mundo feito de alegria e de festa. Os brincantes de todas as festas populares são, portanto, vagalumes que rompem as sombras onde passam boa parte de suas vidas e não medem esforços para mostrar a si mesmos e aos demais que sabem iluminar o mundo com sua dança e que, com suas máscaras, são capazes de exorcizar todos os males e até mesmo a morte. Uma terceira razão para a escolha desse título é que o tema dos vagalumes e sua dança de luz nos lembra algumas das referências que são fundamentais para o projeto Motirô. São apenas 4 textos, 3 deles muito breves, e que são como alicerces firmes sobre os quais é possível confiar na construção de um projeto tal como o Motirô se propõe a ser. São essas referências, em primeiro lugar, 2 textos breves do cineasta, poeta e escritor italiano Pier Paolo Pasolini, que já foi citado aqui, a quem devemos a sugestão da ideia dos vagalumes,
tal como utilizada pelo Projeto Motirô. O primeiro desses textos é uma carta breve. E o segundo, um artigo publicado em um jornal, também muito breve. O terceiro texto é mais alentado. É um livro do historiador da arte e filósofo, professor da École de Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, discípulo de Warburg, filósofo que disse que Deus está nas pequenas coisas. É também um grande leitor de Walter Benjamin, que, entre outras muitas coisas, nos ensinou que é preciso escovar a história a contrapelo. Esse autor se chama Georges Didi Huberman e o livro chama-se A Sobrevivência dos Vagalumes. O quarto texto foi uma surpresa para mim, eu não o conhecia. É um texto de Silviano Santiago, que por muitos anos foi professor de literatura brasileira na PUC do Rio. Um intelectual que consegue a rara proeza de ser, ao mesmo tempo, literário exigente e um romancista reconhecido e premiado nas suas atividades. Olhar para nós mesmos e para essas 4 referências básicas do Projeto Motirô nos leva a uma primeira conclusão. Vagalumes interessam não apenas aos entomologias, nome complicado que recebem os cientistas especializados no estudo de insetos, entomologistas. Os vagalumes, em especial esses vagalumes do Pasolini, interessam a gente que pensa o mundo a partir de lugares muito diferentes. São romancistas, críticos literários, historiadores da arte, filósofos, cineastas, poetas, psicólogos como a Solange, médicos, dublês de designers como o Gamba e até historiadores como eu. Espero que depois desse encontro interessem também a mestres em teorias da informação como o Clóvis, que está aí presente, a futuras juristas como a Juliana, a bate-bolas como o Bruno Rangel, o Valmório e o Cláudio, a estudantes de artes cênicas como a Ana Morim, que também está aqui presente, a palhaços da Folia de Reis como o Ronaldo, porque o secreto desejo dessa minha fala é que todo mundo saia daqui com vontade de ler algum desses textos que foram aqui citados durante os feriados de final de ano. Garanto que são textos lindos e de uma surpreendente atualidade. Mesmo aquele que foi escrito em 1941. São textos que parecem ser escritos para nós hoje. Nós, perplexos diante de tempos tão sombrios. Também nós, tão desejosos de uma luz que nos dê esperança. Nós também, tão sedentos de beleza, tão precisados de dançar como os vagalumes. É para motivar um pouco essa vontade de leitura que eu proponho agora um voo rasante, à maneira dos pirilampos, por essas 4 referências antes de chegar à proposta que quero fazer para que pensemos juntos o tema da memória, que é um terreno de conversa fértil e necessário para todos nós. O primeiro desses textos, como eu já disse, é uma carta de juventude escrita pelo Pasolini, aos 19 anos. Foi escrita a um amigo de infância, no mesmo ano de 1941, em que o ditador fascista italiano Mussolini sela uma aliança de morte com Hitler em Bergdorf. Nessa carta, o jovem Pasolini, aqui numa foto feita em 51, 10 anos depois, conta que ele e seus jovens amigos
desesperançados todos eles com a Itália que viviam, saem à noite encaminhada pelo campo de Bolonha e se sentam para dividir suas angústias e perplexidades diante do momento aparentemente sem saída que viviam em pleno campo, no alto do monte da Pieve San Antônio. De repente, eles são surpreendidos por uma nuvem de vagalumes saídos do mais escuro da noite para executar, diante dos seus olhos maravilhados, o seu balé nupcial. Pasolini, então um quase menino, relata na carta que se despe e, nu, dança com os vagalumes. Mas tão rapidamente quanto tinham aparecido, os pirilampos desaparecem. Pasolini, aos 17 anos, escreve ao amigo: nós invejamos os vagalumes porque se amavam, porque se tocavam em voos amorosos e luminosos. O que equivale a dizer: nós invejamos os vagalumes, digo eu, porque são potencialidade de vida, quando tudo em volta parece falar de morte. Porque são luz e rompem a escuridão. Porque nos surpreendem. Porque são belos e nos tocam e emocionam. Invejamos os vagalumes porque nos dão esperança. Acho que esse texto não chega a resumir o texto, mas dá algo assim como uma clave para os músicos, o tom no qual essa carta de 41 é escrita. Nessa carta, os vagalumes são portadores de luz frágil, mas capaz de maravilhar e de dar esperança. O segundo texto, também do Pasolini, foi escrito poucos meses antes de que fosse assassinado, com requintes de crueldade, em 1975. É um texto triste, de um homem que, décadas depois da carta sobre os vagalumes, volta ao tema para analisar a situação da Itália a partir dos anos 60 como, outra vez, uma situação sem saída e, dessa vez, sem pirilampos. Uma segunda e devastadora vitória do fascismo. Pasolini faz coincidir a crise para a qual não vê esperança com o fato de que, nos anos 60, desaparecem os vagalumes dos campos italianos por causa da poluição do ar e das águas e por causa da luz feérica por toda parte que ofusca, cega e mata aquelas pequenas luzes vivas. Por isso, escreve em um artigo lúcido e desgarrador, já mais velho, né? Primeiro ele diz: aconteceu alguma coisa que ele não sabe nominar. E diz em seguida: chamarei essa alguma coisa que ocorreu como o desaparecimento dos pirilampos. Para depois concluir: quanto a mim, se é que isso possa interessar ao leitor, uma coisa é clara. Eu daria a Montedison inteira ainda que seja muito difícil selecionar um único trecho desse livro, eu corro esse risco. E escolho esse trecho. Outra vez, não como resumo, mas como sabor antecipado da leitura. Falando da luz, do clarão dos vagalumes,
o Didi Huberman diz que é um clarão errático, em direção certa, certamente, mas que é também um clarão vivo, chama de desejo e de poesia encarnada. Ora, toda obra literária, cinematográfica e até mesmo política de Pasolini parece de fato atravessada por tais momentos de exceção em que os seres humanos se tornam vagalumes, seres luminescentes, dançantes, erráticos, intocáveis e resistentes enquanto tais, sob o nosso olhar maravilhado. É isso que eu gostaria de destacar, né? A possibilidade de que haja seres humanos que se tornam vagalumes, porque dançam, porque têm luz, porque são capazes de tomar caminhos inesperados. Por isso, são intocáveis e resistentes. E também por isso nos maravilham. Mas ainda se pensarmos que o grande desafio é que nos tornemos nós, esses seres humanos vagalumes. Por fim, o quase inesperado texto do Silviano Santiago. Surpreendente texto, que a partir da análise de um conto de Guimarães Rosa e de trechos de Clarice Lispector, chega aos vagalumes de Pasolini e parece falar para nós, brasileiros de hoje. Ao escrever com cuidado e com sutileza sobre os tempos difíceis e sombrios que Pasolini viveu em 1975 na Itália e que são, de alguma maneira, próximos aos tempos que vivemos hoje, nesse país de vagalumes confinados ou mortos pela pandemia, pelo descaso e pela injustiça. Esses tempos de noite escura, no que diz respeito à ética, à ciência, à cidadania, à gestão da coisa pública, à política, à educação, à economia e ao mais elementar bom senso. Por isso, o Silviano conclui dessa maneira o seu brevíssimo texto de 4 páginas. Ele escreve: designar a máquina totalitária é necessário. Conceder-lhe a vitória? Pasolini não quis mais enxergar o espaço intersticial, intermitente e nômade das aberturas proporcionado pelos clarões possíveis e súbitos da dança dos vagalumes amorosos no alto da montanha. E continua dizendo que no conto que ele analisou, um conto que se chama Margem da Alegria, que está nos primeiros escritos, conto do Guimarães Rosa, esse autor, cito outra vez, endossa o saber vagalume e diz: é preciso arrancar alegria ao futuro. E continua dizendo que Guimarães Rosa, no entanto, não quis mais endossar esse saber clandestino ao escrever e publicar Grande Sertão Veredas. Eu acho esse trecho muito rico, né? Essa afirmação inquestionável de que apontar, denunciar, designar a máquina totalitária é necessário.
Bom ouvir isso agora. Mas sucumbir a ela, conceder-lhe assim a vitória, será necessário? E aí ele aproxima, nesse movimento tão bonito que ele faz no conjunto do texto, o entusiasmo e o desânimo de Pasolini, do entusiasmo e o desânimo da escrita de Guimarães Rosa, do entusiasmo e o desânimo de cada um de nós. E por isso, Silviano escreve como resumo do seu texto apenas o seguinte: um modo alternativo de ver a construção do saber. Ponto. E quando vai listar as palavras-chave, escreve apenas uma expressão: saber vagalume. Por isso, ao ecoar o texto de Huberman, onde se lê que os seres humanos se tornam vagalumes, nos convoca a todos para sermos mulheres e homens vagalumes, capazes de levantar o voo, de preferência em bando, que sempre é a melhor maneira de voar, e de dançar, brincar e festejar como nos ensinam todos os brincantes, de modo a iluminar a noite, porque trazemos em nós a memória da luz, mesmo que não sejamos mais capazes de acendê-la. E ao falar nessa memória da luz, é útil que nos perguntemos, e passamos aqui a segunda e última parte da nossa conversa, o que vem a ser a memória? A proposta que eu anunciei antes e que quero expor agora, com o mesmo método do voo rasante dos pirilampos que seguimos até agora, supõe visitar, mesmo que rapidamente, alguns intelectuais vagalumes que podem nos ajudar a compreender melhor o que vem a ser a memória e os seus trabalhos e por que ela é tão importante. Então, se vocês ainda têm um pouquinho de paciência, a gente podia passear por essa floresta de luzes e visitar alguns desses intelectuais que escreveram sobre a memória. O primeiro deles é um antropólogo brasileiro que nos deixou cedo demais, que se chama Gilberto Velho, que continua vivo no que ele escreveu, no que ele orientou, continua vivo na memória da memória dele. O Gilberto, num texto que é um texto seminal, estabelece uma relação fundamental entre memória, identidade e projeto. Na verdade, ele vem a nos dizer que memória, identidade e projeto são três vértices de um mesmo território, de tal forma que toda memória revela uma identidade, e se subirmos este caminho, toda identidade encerra uma memória, toda memória transborda num projeto, e todo projeto expressa uma memória, e toda identidade está presente num projeto, e todo projeto é uma forma de conhecermos identidades. Isso que parece um pouco complicado, todos os brincantes afirmaram nas suas entrevistas. Eu sou bate-bola porque eu herdei isso do meu pai, do meu tio,
porque isso é uma memória, e eu sou essa memória, por isso eu entrei no grupo. E o meu projeto é dar continuidade a isso e transmitir às crianças, fazendo um grupo de crianças bate-bolas. Todos esses grupos afirmam essa relação que, para complicar um pouco mais a nossa guerra, não é uma relação estática. Isso se movimenta, não no mesmo ritmo, não ao mesmo tempo, e sempre. Essa relação orgânica, necessária, constante, entre memória, identidade e projeto, é essencial para a gente entender não só o que é a memória, a outra face da nossa identidade, o que permite a face da nossa identidade, o que possibilita os nossos projetos e a sua fundamental importância nessa nossa maneira de negociar com a realidade, que é como ele define o que é um projeto. É muito importante ler esse texto do Gilberto, assim como também é importante ler um texto mais complicado, mais longo, que é o texto de um historiador. Portanto, já temos um antropólogo e um historiador. Um historiador francês que se chama Jacques Le Goff, especialista em história medieval, e que escreve um texto para a Enciclopédia Einaudi, que é uma tentativa de modernizar o sonho dos enciclopedistas de todos os tempos, que, ao fim e ao cabo, é dar um abraço ciclópico no saber e fazer compreender todo o saber no que se trabalha, no que se faz, no que se escreve. Esse texto tem uma armadilha, porque se a gente for prisioneiro da erudição do autor, nós não vamos aproveitar esse texto, a não ser como admiração a essa erudição que realmente é impressionante, porque ele vai tentar fazer uma recopilação do que vem a ser a memória, ou como se entendeu a memória, desde a mais remota antiguidade até os dias presentes, até os dias mais ou menos presentes, porque o máximo de atualidade que ele chega no texto é a falar dos cartões perfurados, que a metade de vocês não tem a menor ideia do que seja, e é uma peça de arqueologia computacional. Mas o texto do Le Goff tem uma coisa muito preciosa, que são alguns textos, alguns pequenos trechos luminosos. O primeiro é a primeira frase do texto, que ele começa dizendo: o conceito de memória é crucial. Ponto. E depois eu vou falar de outra coisa. Mas essa afirmação da crucialidade do nosso entendimento do que vem a ser a memória, do cuidado com que temos que ter ao lidar com a memória, é muito iluminador. E também é interessante a gente pensar na possibilidade de entender esse crucial aqui, não apenas como muito importante, fundamental, imprescindível, mas no seu sentido etimológico. Ou seja, a memória, eu não sei se o Le Goff quis fazer isso, mas eu posso fazer, nós todos podemos fazer. É o que a gente faz quando lê um texto, né? A gente se é a senhora dele. Então, a gente pode entender esse crucial no sentido etimológico, ou seja, a memória é o lugar onde se cruza uma série de tensões, onde se cruzam, desculpem, uma série de tensões, como, por exemplo, a tensão entre o tempo da lembrança, o hoje, quando eu me lembro do desfile do Carnaval de 5 anos atrás, e o tempo lembrado, que é o desfile de Carnaval, que não cola com aquele que eu lembro hoje. Se relaciona, mas não cola.
Isso está tensionado e se cruza com outras tensões. Por exemplo, a tensão entre lembrança e esquecimento. O esquecimento faz parte da memória. Ele se opõe à lembrança, mas lembrança e esquecimento fazem parte dessa dialética complexa e importante da memória. Se cruza com o que é mais pessoal, profundo, indivisível, individual, só meu, com o coletivo. Toda memória é feita desse cruzamento entre o individual e o coletivo, que se cruza, por sua vez, com o tempo e o espaço, com interesses e com paixões, com o simbólico e o material, e com tantas outras tensões, informação e ocultamento, razão, emoção, técnica e poesia, e por aí afora. Podemos continuar. Registro e invenção. E podemos todos nós continuarmos. Esses traços que estão aqui é para que a gente preencha e compreenda a memória como esse campo de tensão, não só como um ponto de cruzamento, mas como um campo de tensões, por vezes de lutas de memória mesmo. O conceito de memória é crucial. Nele se cruzam muitas coisas. Outro trecho interessante do Legoff é quando ele diz que tornar-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos e dos indivíduos que dominaram e dominam as sociedades históricas. Isso significa dizer que quando os depoentes do nosso projeto se apresentam como capazes de se assenhorar da sua própria memória, da memória de seu grupo, e negar o esquecimento a que são relegados tantas vezes pelos donos do poder, isso é uma enorme conquista. Porque tornar-se senhores da memória e do esquecimento é uma estratégia de dominação ou de afirmação de identidade. Então, é um trecho importante também. Outro é quando ele diz lá, horas tantas, no meio de uma opção de coisa, essa afirmação tão interessante. Toda memória é, ao mesmo tempo, fiel, tem a ver com algo que realmente aconteceu e também é móvel. Ou seja, quando o brincante do Baixo Sul da Bahia diz, ao mesmo tempo que as máscaras são ibéricas e que a sua manifestação cultural é africana, isso não é uma contradição. Isso é simultaneamente fiel, é verdade. Essa afirmação é fiel no sentido de afirmar que a manifestação é africana, mas as suas máscaras se sincretizaram com tradições portuguesas. Toda memória é, simultaneamente, fiel e móvel. E móvel. E, por fim, ele vem a reforçar alguma coisa que nós já dissemos aqui. A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje.
na febre e na angústia. Por isso, esses homens e essas mulheres, no caso dos brincantes, sobretudo homens, por isso eles se manifestam com tanta força, né? Por isso eles são capazes de comprometer o seu pouco lazer na construção daquela brincadeira que será num único dia. Né? Porque, e a última citação do Le Goff, a memória é onde cresce a história. Mas, ao mesmo tempo, a história alimenta a memória. A memória que procura salvar o passado para servir o presente e o futuro. O tempo da memória é o presente. A matéria-prima da memória pode até ser o passado, em geral é. Mas o tempo da memória é o presente. E é o presente para o futuro. Isso aqui é uma coisa importante para a gente pensar. Por fim, eu queria lembrar também de um outro autor que se chama David Lowenthal, dessa vez um geógrafo que escreveu um livro interessante, que se chama, de uma maneira muito eloquente, O Passado é um País Estrangeiro. Ele não é só distante, ele é estrangeiro. Nós temos dificuldade em aprender a língua desse país em que nós não nascemos, né? Esse outro tempo. Nesse livro, que é um livro longo, tem um capítulo que se chama Como Nós Conhecemos o Passado. E aqui vem a grande sacada do David Lowenthal. Ele diz para a gente que nós conhecemos o passado por 3 caminhos. O mais consagrado desses caminhos é a história, que tem suas regras, o seu método, o seu material empírico, sua teoria, é uma disciplina acadêmica, é uma forma de conhecimento do passado. Não é a única. Esse caminho se cruza, por vezes, mas difere do segundo caminho, que é a memória. Por vezes se cruza, na nossa tela se cruza uma vez. Fora dela se cruzam história e memória infinitas vezes. Mas ele propõe uma terceira via, que eu acho muito interessante. Né? Essa terceira via ele chama de relíquias. As relíquias são fragmentos descontextualizados de outros tempos ou de outros momentos e que nós guardamos e que operam um milagre de trazer esses outros tempos passados para mais perto de nós. Não é à toa que os brincantes põem em cima das suas mesas o capacete que reveste a sua fantasia, o chapéu, o búzio que eles tocam, a enxada que eles usam como instrumento musical, subvertendo completamente a função daquele objeto de exploração e de trabalho duro, vira um instrumento musical que dá o ritmo da dança daqueles vagalumes. Mas ele traz para a gente essa ideia tão interessante, acho que para o projeto é uma ideia muito rica, né, das relíquias. Por excelência, as fotografias, mas também objetos banais ou objetos preciosos mesmo que banais, que enriquecem a história
contada com palavras, né, dão densidade material àquela narrativa. O mesmo David Lowenthal tem uma afirmação que mudou a minha vida. Ele diz a horas tantas o seguinte: toda memória transmuta experiências, destila o passado mais do que o reflete. Essa ideia da memória como destilação do passado, né, que vira outra coisa, né? A memória não recupera o passado, ela transmuta experiências, ela destila o passado. Mais do que explicar isso aqui, que até eu acho que nem precisa muito, eu queria fazer uma experiência com vocês. Nós estamos usando essa imagem aqui como fundo de tela desde que começamos a conversar, nessa segunda parte. Isso não parece ter chamado a atenção de ninguém. Uma coisa meio abstrata, uns recortes pontiagudos e tal. Vamos observar um processo de destilação da memória. No começo, isso não me diz nada. Depois, esse desenho se complexifica, mas continua a não me dizer coisa nenhuma. Ângulos pontiagudos, cores, figuras, mas não me diz nada. Pouco depois, essa memória que eu ainda não sou capaz de dar forma, encontra uma cor, esse azul, que eu digo eu conheço. Eu digo eu conheço com a força do conhecer quase bíblico, né? Isso aqui me diz muito, esse azul, mas eu ainda não sei o quê. E eu continuo a olhar, a retomar, a trabalhar com esses cacos de memória aos quais eu ainda não sou capaz de conferir um sentido. O meu azul se torna escuro, mas reaparece menor em outro ponto da imagem e continua o processo de destilação. De repente, me aparece um quase monstro abstrato e eu me perco mais uma vez porque os fragmentos se parecem se estilhaçar na minha lembrança, ainda sem sentido. Até que, de repente, eu começo a distinguir espaços. E eu vejo quase uma inscrição aqui no canto que me recordam um A e um T. É uma coisa que me lembra vaguissimamente um rosto. Não sei ainda o que é isso. Momentos depois, nova operação memorialística e esse rosto começa a se desenhar. É um rosto. Reaparece o meu azul. E esse rosto eu conheço. Eu ainda não sei quem é. Ao mesmo tempo, esta confusão que aparece aqui à esquerda tem sentido. Eu ainda não sei qual é. E o processo de destilação continua, ainda que no momento seguinte, de maneira nítida, mas não bem desenhada, eu digo, eu conheço esse rosto. Eu conheço esse rosto, ele tem um nome. Ele se chama Luiz Henrique da Silva. Ele é o mestre fulião da Folia do Morro de Santa Marta. Isso aqui é o estandarte da Folia de Santa Marta. E o Riquinho, o mestre Riquinho, mestre fulião, que por fim eu me lembro nitidamente dele, consigo
realizar esse processo de destilação, e o Riquinho dói em mim. A Covid levou o Riquinho aos 58 anos, em 3 dias. A Folia do Santa Marta não bate esse ano, não tem mestre. A Folia do Santa Marta esse ano está em silêncio, mas o estandarte está lá, guardado, até que o Riquinho, filho de mestre Fulião, filho de pastorinha da folia, neto da madrinha da folia, nos ajude a encontrar outra pessoa que seja capaz de assumir essa memória feita festa, essa memória ancestral, essa memória que migrou do campo para a cidade, essa memória que é uma parcela importante da identidade desse povo. E aí nós vamos poder ler com força o último texto que eu trouxe, que é um texto de uma autora brasileira, canadense, suíça, filósofa, seguidora do Walter Benjamin, que se chama Jean-Marie Gagneban, num livro que eu pagaria caro para ter escrito, que se chama Lembrar, Escrever, Esquecer. A Jean-Marie Gagneban escreve, num texto magnífico dos que compõem esse livro, o seguinte: ao indicar que nós precisamos de um lembrar ativo, um trabalho de elaboração e de luto em relação ao passado, realizado por meio de um esforço de compreensão e de esclarecimento. Esforço de compreensão e de esclarecimento do passado e também do presente. Um trabalho que certamente lembra dos mortos, por piedade e fidelidade, mas também por amor e atenção aos vivos. Eu acho que esse texto sobre a memória, escrito pela Jean-Marie Gagneban, e todo o texto que ela escreveu, mas esse trecho, né, pode nos fazer terminar esse encontro na clave do compromisso com o lembrar ativo, um trabalho que é um trabalho de elaboração e é um trabalho de luto, e que é realizado por meio de um esforço, que é esforço de compreensão e que é esforço de esclarecimento, e que se volta para o passado e também para o presente. E, final magnífico, um trabalho que certamente lembra dos mortos. Essa afirmação, nesse momento nosso, no mundo, e muito particularmente, muito tragicamente no Brasil, tem um peso gigantesco. Esse trabalho de memória certamente lembra dos mortos, por piedade e por fidelidade, mas também por amor e atenção aos vivos. Se a gente sair daqui hoje meio que tendo capturado na noite escura que nos envolve a luz possível, né, e tendo feito ela derramar sobre a cidade, com as leituras que a gente vem a fazer, eu acho que a gente fez uma coisa útil para a vida, para a nossa vida, para a vida do projeto.
essa fotografia do Santa Marta, certamente é se lembrar do Riquinho, verdade e fidelidade, mas ela quer se lembrar, sobretudo, por amor aos vivos, né? Que o nosso voo de pirilampos se derrame como as luzes do Santa Marta sobre a cidade, mesmo que ela não perceba disso. Muito obrigada. Professora Margarida, muito obrigada pela linda, importante fala de hoje. Eu gostaria de avisar novamente, quem tiver perguntas para fazer sobre a fala da professora Margarida, quiser participar, quiser fazer também perguntas sobre o projeto, o momento é agora. Vocês podem se manifestar via chat, né, dizendo, quero fazer uma pergunta, ou escrever a pergunta. Tem a possibilidade de abrir o seu áudio, fazer a pergunta você mesmo, ou de onde tem reações, levantar a mãozinha também, que você entra, né, na lista, e aí você pode falar ou abrindo o microfone, ou escrevendo a pergunta. Então, eu vou passar agora para a Priscila Andrade, que vai fazer essa organização, essa mediação dentro dessa listagem. Eu não sei se a gente já tem, Priscila, perguntas aqui na hora. Uma salva de palmas para a professora Margarida, Exato. Que foi nessa fala. Maravilhosa. Para todos nós. Muito bonita, muito linda mesmo. Não, ainda não temos nenhum inscrito. Alguém gostaria de falar alguma coisa, de perguntar? É que a gente está sob o impacto de tanta beleza. Então, eu pensando, refletindo, foi muito bom, viu, Margarida? Pensando aqui. Júlio gostaria de fazer uma pergunta. Não, Solange está falando, eu queria interromper. Pode falar. Eu estou felicíssimo. Há muito tempo que eu não me sinto feliz e eu me sinto saindo das sombras. Eu mandei um texto gigantesco no chat aí. E feliz, pelo que eu vi, feliz por estar com vocês no nosso edifício Master de hoje, porque esse Zoom sempre me lembra o filme, o documentário, cada um contando a sua história, do seu kitnet, e, ao mesmo tempo, todos nós comprometidos em zelar pelo condomínio. A gente tem que realmente zelar pelo nosso condomínio e cuidar. É a noção de partilha lá, a noção mais forte de partilha, né? É o kitnet de cada um e é o geral de todos. E há muito tempo que eu não ouvia Margarida de Souza Neves, minha guida, dar uma aula. E dar uma aula com toda a generosidade, eu escrevi isso aí. Com toda a simplicidade, com todo o rigor, e nos deu um presente, e a sensibilidade, né? Enfim, isso é uma coisa da guida. Eu quero participar do projeto. Então, eu já estou mandando a ficha de inscrição, depois você me diz se precisa de CPF, de identidade. Não me peço para mandar o Lattes, porque eu estou no processo de desrecalque. Tá? Para ver se eu retorno ao Homo Ludens, que eu perdi em algum momento, para substituir o Homo Lattes, que a gente acaba adquirindo em algum pedaço da vida. Precisa nada não, Júlio, a sua presença já está garantida só pelo seu interesse. Me escrevendo. E tem um verso que o Silviano utiliza tão lindo, que a Guida citou, que é do Mayakovsky, é preciso arrancar a alegria ao futuro. Aí eu fui ao poema do Mayakovsky, que eu amo, na tradução do Haroldo, e eu coloquei aí para repartir com a gente. Que é o poema do Mayakovsky, só um fragmento, diz muito do que a Guida falou, tão bem do que esse projeto representa, tá? E desse compromisso que eu acho que nós todos temos com a vida, com a potência da vida e resistir.
Eu estou vendo o Rui de Oliveira, eu sei que o Rui não lembra, que o famoso é o Rui, o talento é o Rui. O Rui é maravilhoso, mas dividimos muitos eventos pelo ProLer nos anos 80, pelas caravanas malucas que saíam falando de livro, né, pelo Brasil, inúmeras viagens com Marina, com Afonso, com Eliana, com Nancy, com Amir Haddad, com tanta gente. Né, Rui? E bom te ver, Rui. Inteiro, nobre, dono de si. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Mesma coisa para Guida. Né? Nietzscheanamente, eu queria saudar os homens e as mulheres nobres desse evento. Né? Nobre no sentido que Nietzsche dá o termo de nobre. Né? Ou seja, que combate a escravidão a que nós estamos submetidos. Porque quem está aí são escravos do ressentimento. Né? Nós somos pirilampos, tenho certeza disso. Vagalumes, certeza absoluta disso. Somos poucos, mas incomodamos. Guida, obrigado. Solange, linda, vou tirar dente e te dar um beijo. Tá? Obrigado. Professora Guida, a gente está vendo muitos agradecimentos aqui no chat. A Luciana Greter, que foi sua aluna, está falando que agradece muito a sua fala, de ouvir essas histórias, esses autores que guiaram o mestrado dela, quando ela teve aula com você. Muitas manifestações aqui de agradecimentos à sua fala. Priscila, queria fazer uma fala, tem como aí? Claro. Na verdade, aí agradecer muito a fala da Margarida, porque eu acho que foi inspiradora, depois da gente ver as apresentações dos entrevistados, ouvir a tua fala, foi uma continuidade muito bonita. E, Margarida, porque eu me prometi não citar nomes ou não falar, porque a gente viu quantos entrevistados são, a gente sabe que muitos estão aqui hoje assistindo, isso foi um grande presente do evento, mas eu me permito no direito, como eu saí de bate-bola a minha infância toda, a minha juventude no subúrbio, de usar 3 pessoas que estão aqui assistindo hoje como um exemplo. De novo, né, não é para citar todos, mas é como a gente consegue, nesses grupos, né, tirar alguns exemplos para falar, e particularmente dessa experiência que eu me sinto comprometido biograficamente. Eu falo aqui do agradecimento de estar o Bruno e o Diogo, o pessoal do Bruno Magia, que já produziu quilômetros de fitas e tempos de vídeo sobre o bate-bola, e que nesse sentido que você fala, da importância de um esforço de manter vivo, qualquer bate-bola conhece Bruno Magia hoje, nos subúrbios cariocas, pelo que eles fazem nas redes, na internet, de divulgação do festejo e da manifestação carioca, que é tão extensa, tão ampla, e mesmo assim eles correm atrás e fazem esse trabalho. E do lado deles, aqui na minha tela, está o Renato Tona, que é o primeiro a falar na entrevista, que conhecemos ele há pouco tempo, mas que no ano passado já teve um esforço também dentro dos grupos de bate-bola de fazer uma reunião profundamente importante para a memória, para a história do movimento e da manifestação, que permitiu que o laboratório estivesse lá documentando e registrando um grupo muito grande para uma iniciativa dele, assim como há de outros integrantes e de movimentos, aonde, além do festejo em si, da saída, essa responsabilidade social do Renato, de estar, como você mesmo citou, né, Margarida, com um projeto. E o Renato é um homem de projeto. E o terceiro que eu vejo nessa linha de bate-bolas, que eu estou usando para homenagear a todos, é o Marcelo Índio, que na fala dele deixa claro que nasceu no mesmo ano que eu, quando ele começou a dar as entrevistas para a gente, falar dos percursos dele no subúrbio. Eu não tinha me dado conta que nós tínhamos nascido no mesmo ano, e que hoje tem um grupo sobre história, é um historiador dos bate-bolas, a maneira, o esforço dele de estar junto com os colegas, fazendo resenhas e produzindo material, que na verdade nutriu o laboratório de muita informação vinda desse pessoal. São muitos que a gente vai ver lá no grupo, como o Luciano, o Alan, as pessoas que participaram dessa entrevista, mas se eu pudesse usar esses 3 por estarem em lugares distintos, em gerações diferentes,
como exemplo do meu carinho por eles e do presente que foi ver eles aqui nesse encontro, eu me permiti essa escolha aí, como a Margarida falou de alegoria, a gente tratar aí como uma alegoria, que a fala da Margarida me inspirou a fazer essa homenagem. Eu não ia conseguir, mas na verdade é uma homenagem a todos os entrevistados. Temos mais pessoas querendo falar aí? Priscila? Não, ainda não. Sim, a apresentação depois vai ficar disponível, sim, para quem a gente está gravando. Para quem quiser consultar depois. Julinho, só para animar aqui a conversa, eu acho que se você está atrás do Homo Ludens, você está no projeto certo, se você vier para esse projeto. Porque esse é um projeto de brincantes. Esse é um projeto que valoriza a festa, né? As festas, os festeiros, os saberes, os ofícios ligados à alegria, né? E eu te agradeço ter sublinhado o verso tão lindo do Mayakovsky, né? Tão oportuno para nós hoje. É do futuro que a gente pode arrancar alegria agora, né? E é preciso arrancar... Como é que é? É preciso arrancar alegria ao futuro. É uma boa conclusão para essa nossa conversa hoje. E depois, Guida, é tão bonito, nesta vida, morrer não é difícil. O difícil é a vida e seu ofício. É tão bonito. É bonito, né? É verdade. Se eu puder falar um minutinho, uma experiência que eu tive como professora no instituição de ensino no Rio de Janeiro, em que eu estava trabalhando com eles o Bumba Meu Boi, e aqui em casa, João Bina, designer, muitos conhecem, construiu um boi, e esse veio para o colégio, e nesse colégio a gente brincou, dançou, a gente conheceu alguns mestres através de documentários, específico Danças Brasileiras, dirigido por Belisário França. E quando eu estava carregando o boi para as salas, um dos funcionários me ajudou. E quando nós caminhávamos pela escola, ele se virou para mim e falou: professora, eu era o amo do boi, na cidade onde eu vivia, antes de vir trabalhar aqui no Rio de Janeiro. E eu olhei para ele e fiquei muito emocionada e perguntei: você pode dar aula para a gente hoje? E o que eu gostaria de dizer aqui nesse grupo, muito emocionada e muito interessada nos estudos de cultura brasileira nos quais eu me envolvo, é o quanto que na nossa universidade a gente pode encontrar pessoas e mestres nos corredores, varrendo as salas de aula, nos serviços nos serviços auxiliares de serviços gerais, e isso me faz lembrar muito do que eu vivi como estudante, sob a orientação dos mestres Ana Branco, de olhar para a nossa história, de olhar para o design, né? E a gente brincou muito, a gente festejou muito, a gente dançou muito cacuriá, a gente fez uma semana de arte 8, onde convidamos mestres do Maranhão, mestres do Rio de Janeiro. Então, eu fico muito, muito emocionada de estar nesse grupo e pensar nessa possibilidade de viver essas festas e conhecer esses mestres e ser atravessado por isso novamente. E eu agradeço muito escutar a professora, como a Priscila gentilmente leu, agradeço muito estar aqui novamente. Fui sua aluna no mestrado, né? Fui orientando do Luiz Antônio e a sua aula, e assim eu venho me constituindo de tantas
de tantas riquezas, né, no contato com vocês todos. Muito obrigada. Obrigada, Lu. Obrigada a você, Lu. Mais alguém gostaria de falar algo? Eu gostaria de falar, não sei se posso falar aí? Sim, claro. por favor. Opa, agradecer primeiramente a professora aí pela excelente palestra, foi só aprendizado. Agradecer a PUC, né, esse trabalho maravilhoso. E a percepção que a gente leva para a gente, para a vida, né, a gente deixa um legado dos mais novos, né, construírem um mundo melhor, né, porque a cultura, ela significa uma herança, entendeu? Uma raiz que não pode ser perdida. Eu sempre repito isso, né? Nenhuma árvore vai ficar de pé se não tiver uma raiz. E as nossas raízes, né, têm que ser bem cuidadas para preservar, né, essa floresta de memórias que tem muito a ver com a construção de uma civilização, né? E se a gente perder essas coisas, essas memórias, certamente não teremos um futuro bom, né? A gente vem cada dia aperfeiçoando uma forma melhor de preservar, né, principalmente a cultura do bate-bola, na qual o Gamba pronunciou aí. A gente tem uma luta muito grande, né, que a gente vive em comunidade e a gente não tem apoio de quase ninguém, né? Se a gente não criar uma característica nova de preservar isso tudo, com certeza daqui a uns anos não vamos ter mais nada, né? E nossa preocupação surgiu alguns anos atrás, guardando objetos, né, da década de 60, de 70, de fazer um museu. E com essa palestra que a gente assistiu hoje aqui, só vem engrandecer mais o projeto. Muito obrigado aí por tudo aí. Obrigado a todos. Obrigada a você, Marcelo. E, Marcelo, eu ia pedir só para contar uma história, se você me permitir, nessa busca que o Marcelo Índio tem de recuperar máscaras, objetos antigos. Ele fez um fato que deveria gerar um documentário, né? O Marcelo estava buscando máscaras, formas das máscaras de papel machê, das máscaras pré-bate-bola, e através de uma narrativa aí que, se ele quiser, ele conta depois, ele descobriu que algumas dessas formas estavam enterradas em um terreno, até por conta de pessoas que tinham problema com as figuras da máscara, de diabo, fantasma, por conta de religiões. E o Marcelo fez um trabalho, são máscaras, são formas de concreto, de 1,5 metro, 2 metros de tamanho, e o Marcelo, com as pessoas, desenterraram essas formas. Eu fui no ateliê dele e vi as formas ainda com pedaços de terra, do escavamento, da escavação que ele fez para tirar essas formas. E eu fico me lembrando das noções de escavação do Benjamin, né? Quando eu vi o índio com aquelas formas e com o esforço dele pessoal de transportar, de escavar e depois ainda ia limpar e retirar aquela figura. Quando fizer na forma uma máscara, nós vamos ter exatamente a imagem de uma máscara antiga, né? que não é mais produzida hoje em dia, desse valor ágil desse episódio da vida do índio, que já daria um pequeno documentário, né, para a gente falar. Não, mas tá baixinho. Fala no... Sabe o que é, Cristina? Eu que estou sem voz. Eu perdi minha voz aí no final das aulas com essa coisa de ficar dando aula no computador, mas desculpa, eu tenho que falar mais perto do microfone mesmo. Melhorou. Uma prova de resistência, né? Nós estamos falando o tempo todo aqui desse tema, né, da resistência. Eu acho que essa história, eu me lembro quando o Gamba contou, que foi logo no início do projeto, né? E essa imagem simbólica, né, do escavar tem muito a ver com tudo isso que nós estamos falando aqui. Escavar para lembrar, né? E não deixar que as coisas sejam soterradas, não permitir que isso venha e acabe com nosso futuro, né? Porque desenterrando aquilo que precisa ser mostrado é que
constrói o futuro, né? No presente. Então, eu acho que essa história que o Gamba lembrou aí foi muito importante, e o Marcelo deve não ter total ideia do quanto a gente conversou sobre isso, né? E vimos uma alegoria de toda uma discussão teórica grande, né? E eu queria, então, aproveitar e fazer o gancho, porque a fala da professora Margarida foi exemplar nisso, o que é uma coisa muito difícil a gente encontrar, às vezes, academicamente, porque a gente se perde nas nossas teorias, a gente enxerga muita coisa, mas, às vezes, não permite que o outro enxergue com a gente. Então, eu acho que isso é fundamental, a gente poder falar numa linguagem em que as pessoas possam enxergar junto com a gente. Isso sempre foi uma grande preocupação minha, na minha trajetória, né, como pesquisadora. Eu ficava muito incomodada em fazer pesquisas que ficavam muito entre pares e sendo lidas por nós mesmos, e, no entanto, as ideias todas surgiram do outro, né? Então, esse estar com o outro é estar com nós mesmos, mas nós temos que saber como estar com o outro, de que maneira, né? E isso não é fácil, né? Porque nossas falas, nossas narrativas, elas estão sempre marcadas pelos lugares sociais que a gente ocupa, mas quando a gente consegue transitar, é porque a gente está livre para o encontro com o outro. E eu acho que esse projeto é um exemplo dessa busca de estarmos livres para ir ao encontro do outro. E, com isso, encontrarmos nós mesmos, né? Sabermos profundamente quem somos, que identidade é essa nossa e qual é o nosso projeto de vida. Que eu acho que aí volta toda para essa questão aí que a Margarida trouxe, belíssima, do Gilberto Velho, um texto seminal, importantíssimo para a gente refletir sobre tudo isso. Muito obrigada. Obrigada a todos aqui que estão presentes, né? E ao meu companheiro de sempre, o Gamba, né? Que nós estamos juntos numa jornada longa. Aliás, como a Luciana falou de mestres aí, eu fico muito, porque eu estou com meus dois, esse projeto está na memória minha, Margarida, por conta de Rui de Oliveira e Solange Jobim, que são aqueles mestres eternos, né? Porque se eu não tivesse saído da medicina para encontrar Rui, falando tudo que ele fala sobre cultura, sobre memória e sobre imagem, e depois tendo a chance de conhecer Pasolini com a Solange, eu não estaria aqui com esse tipo de trajeto, né? Então, já que a Luciana lembrou aí dos professores, meu professor Rui e minha professora aí, Solange. Eu queria aproveitar as falas das memórias que estão totalmente vivas e presentes, né, nas entrevistas, para falar então que oficialmente as entrevistas já estão no site do Museu da Pessoa e convidamos a todos, né, a entrar no site do museu para poder assisti-las, e nós temos um vídeo tutorial também para orientar como achar a coleção dentro do site. É isso. Obrigada, Nath. O projeto Mutirô abre seu acervo para o público. Entrevistas realizadas com artistas brincantes, organizadores e profissionais do mercado relacionados com festejos de tradição popular. Essas histórias já estão no portal do Museu da Pessoa, para todos poderem consultar e divulgar. Para chegar à coleção de entrevistas do projeto Mutirô, clique no botão Explore o Acervo na coluna da esquerda. Na página de Explore o Acervo, clique no botão Visite o Acervo na parte inferior da página. Você chegou à página de consulta do acervo do Museu da Pessoa. Se você rolar a página para baixo, verá duas formas de consulta. Você pode consultar por histórias ou por coleções. Em coleções, se a coleção Mutirô ainda não estiver visível, clique em Ver Todas no canto direito da tela. Na página das coleções, você encontrará a coleção Mutirô. Clique nela. Vai abrir finalmente a página de nossa coleção com resumo do projeto. Se você rolar a tela, verá os parceiros da rede Mutirô e as histórias de vidas registradas pelo projeto, identificadas por títulos, fotos e os nomes dos entrevistados. Clique em uma das histórias e você poderá acessá-la na íntegra. Na página da história, você terá um resumo sobre o entrevistado, algumas imagens sobre a entrevista e o link do vídeo. Clique no vídeo e participe dessa rede sobre ritos de nossa cultura e os impactos que sofreram com a pandemia da Covid-19.
Agora, você poderá consultar todas as histórias que ainda serão atualizadas até o final de 2021. O acervo ainda tem inúmeras outras formas de busca, pelo nome do entrevistado, tema ou palavras-chave que você vai aos poucos descobrindo no portal do museu. E você pode fazer toda essa consulta pelo celular. O importante é que agora você faz parte do Mutirô, na sua parte mais importante, conhecer e compartilhar essas histórias de vida. Bom, como dissemos antes, nem o projeto Mutirô, nem a rede Mutirô se encerram hoje. Eles continuam na esperança de agregar mais regiões, lugares, pessoas e parceiros. Então, se você pretende participar como instituição na rede Mutirô, ou de dar entrevista sobre a sua manifestação, entre em contato pelas redes sociais ou no e-mail acervo.mutirô@gmail.com. Em 2022, nos encontramos com todas essas histórias no nosso evento sobre o centenário de Pier Paolo Pasolini. Então, agradeço a todos. Eu não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa antes da gente se despedir do nosso encontro. Só falar rapidamente, agradecer muito a todos os presentes, a todos os colaboradores, a todos os parceiros. É muito bom a gente poder ver assim, um projeto que foi crescendo, que há tanto tempo vem aí, né, se constituindo, e assim, o que eu posso dizer é parabéns a todos, parabéns a Margarida pela linda palestra, e que o projeto tenha vida muito longa, e que daqui para frente seja assim, muitas e muitas novas colaborações e contribuições aí nesse processo, né, de histórias de vida. Parabéns para todo mundo. Eu também só queria, em nome do Museu da Pessoa, agradecer, né, pela honra de certa forma, receber todas essas histórias e preservar essas histórias. O museu acredita que toda história de vida é única, então por que não preservar cada uma delas, e cabe a nós também essa tarefa de registrá-las para que elas consigam ficar preservadas. Eu só queria falar também que nessa página que vocês acabaram de ver ali do acervo do museu, a gente acabou de colocar um banner de destaque para a coleção, então assim que vocês entrarem nessa página já vai ter um banner bem grandão levando direto para a coleção. E mais feliz que estamos eu e Sônia de ver esse material todo já disponível é saber que ele vai crescer ainda mais e vai crescer com a ajuda de todos vocês. Então, mais uma vez, obrigado ao Gamba, Solange, a todos vocês. Margarida, obrigado pela palestra. E a gente se coloca aqui à disposição para fazer essa parceria continuar crescendo cada vez mais. É isso, obrigado, gente. E o ano de 2021 de muitas revoadas de pirilampos. Para todos nós. Muito bom. É isso. Podemos nos despedir, então. E um abraço. A gente queria pedir para se todo mundo poder abrir a câmera para a gente tirar um print de todo mundo que está aqui. Quem puder abrir a câmera, se puder agora, porque eles vão dar uns prints aí nas telas. A gente tem que ficar um tempo posando, porque a Nath e o Rick vão demorar um tempinho a passar por todos, mas eles dizem quando acabar. Só um instantinho, pessoal, porque tá todo mundo ligando a câmera. Até o samba. Deixa eu ver se foi. Só o barulho da foto. Fazer a última. Foi, Henrique. Calma aí. Foi.
Desirê, só me lembrei de uma coisa que eu tinha que divulgar aqui, que eu esqueci. A gente vai colocar nas redes sociais, mas só para lembrar que dia 24 de dezembro estamos abrindo uma mostra virtual que a gente fez de design de personagens sobre mascarados com a Universidade Javeriana de Cali, da Colômbia, e com o Instituto de Leiria, de Portugal. O som está baixo, Gamba. Chega pouquinho. De novo, desculpa, é a falta da voz aí. Eu estava falando que a gente vai colocar nas redes sociais do Mutirô um flyerzinho de divulgação que no dia 24 de dezembro vai estar sendo aberta uma exposição virtual de uma mostra que a gente faz bienalmente sobre design de personagens e que esse ano foi sobre manifestações de mascarados. Então vai estar a Escola Pontifícia Universidade Javeriana de Cali, da Colômbia, o Instituto de Leiria de Portugal e o Brasil com a PUC-Rio, cada um falando das tradições de máscaras dos seus países. A gente não só fornece o catálogo com todos os trabalhos dos alunos, como também a amostra digital da descrição desses trabalhos, com as ilustrações. É um trabalho também que tem a ver com os nossos interesses comuns aqui, mas que vocês vão encontrar os endereços lá nas redes sociais do próprio Mutirô. Um abraço aí. Então, tchau, gente. Obrigada pela participação de todos. Tchau, gente. Tchau para vocês. Foi maravilhoso, maravilhoso. Tchau. Show de bola. Grande abraço.